Salve, salve, moçada! Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao podcast Muda SP, um podcast em busca de soluções socioambientais para São Paulo. Esse é o nosso primeiro episódio piloto, e com um convidado para lá de especial. Eu sou o Djalma Neri, sou professor, ambientalista, escritor e pré-candidato a deputado estadual pelo PSOL. Então, para ir aqui direto ao nosso assunto, eu quero primeiro agradecer demais a presença do meu amigo, deputado federal, um patrimônio do Brasil, da esquerda brasileira, deputado Ivan Valente. Olha, te agradeço demais por estar aqui hoje, abrindo esse programa para a gente buscar juntos soluções para o estado de São Paulo. Isso aí, Djalma. Eu que quero dizer da minha alegria, satisfação de estar aqui nesse momento com você, que é uma promessa do Brasil, do estado de São Paulo, político íntegro, reto, defensor das melhores causas da educação, do meio ambiente em particular, e quero que esse nosso papo aí seja extremamente produtivo, né, para produzir propostas para o estado de São Paulo, para o Brasil, né, e te desejar o maior sucesso nessa caminhada aí, que nós vamos estar juntos também. Tamo junto, Ivan. É isso aí. Deixa eu te falar uma coisa, Ivan. Você é uma referência transgeracional aqui, né? Dos mais jovens aos mais velhos, né? Tem um norte político em você, tua trajetória fala por si só. Você já fez e vai fazer muita coisa ainda pelo Brasil. Mas eu queria começar esse papo aqui contando um pouco quem é o Ivan Valente, de onde que você vem, né? E você é de São Caetano, né? Começou ali tua vida, sua militância. São Caetano, que é uma cidade conhecida aí por ser a cidade com o maior IDH do Brasil, pelo menos segundo os números, né? E como que foi essa cidade que te produziu? Como que foi essa primeira militância tua? E qual que é a tua relação hoje com a cidade? Você ainda mora lá, né? Não. Deixa eu falar primeiro. A minha militância começou 20 anos antes de São Caetano. Então, ela começou na cidade de São Caetano, na Escola de Engenharia Mauá, que era lá a sede da Escola de Engenharia. Mas eu morava em São Paulo, e hoje estou morando em São Paulo também. Mas, em particular, eu quero colocar que a gente começou a ter uma militância no regime militar contra a ditadura. Uhum. Né? Isso foi uma trajetória de resistência. Eu fui secretário-geral do Centro Acadêmico da Escola de Engenharia Mauá, cassado, né? Por reivindicar e de liderar o movimento estudantil lá. E depois nós participamos de toda a resistência, depois do Ato Institucional número 5, na organização política da resistência, de partidos que tiveram à frente dessa luta contra a ditadura. Né? Nós passamos 6 anos na clandestinidade, organizando o partido político. Tivemos uma prisão, né, que foi um momento, um corte, né, prisão, tortura e condenação política de 3 anos, passamos pelo DOI-CODE do Rio, e participamos da abertura democrática no Brasil, resistindo, até que vieram as greves do ABC, vieram a resistência estudantil de novo, a campanha das diretas, a constituinte, e aí nós viramos deputado estadual pelo estado de São Paulo, em 1986, e posteriormente, então, eu fui reeleito deputado estadual. Sim. E aí eu faço a mudança efetiva para São Caetano, que onde eu tinha um laço há muito tempo, de onde eu passei a militar no PT desde 1980. Tá? Quando eu saí da prisão, eu passei a militar no ABC, porque o ABC era o berço da luta no Brasil. Então a gente foi para São Caetano, e onde o PT era forte também. Então, aí sim, eu criei um vínculo, e posteriormente, já como deputado estadual, fui candidato a prefeito da cidade. Em 92. Bom, daí em diante a trajetória de eleição para deputado estadual, federal, e 25 anos no PT, né? E depois, em 2004, 2005, a gente vem para o Partido Socialismo e Liberdade, onde tivemos 4 mandatos de deputado federal, tivemos a direção do PSOL também, né, como presidente, e estamos juntos nessa caminhada. Não, muito bom. Estava me contando esses tempos com relação aos seus primeiros mandatos como deputado estadual na Lesp e algumas dificuldades. E como a gente está falando aqui também sobre meio ambiente, é um dos temas principais,
Um dos destaques do teu primeiro mandato como deputado estadual foi a defesa, né, da despoluição da represa Billings aqui em São Paulo, que abastece toda a região metropolitana, os maiores reservatórios de água do Brasil, né? E queria que você contasse um pouco, né, como que foi essa luta e como que você vê hoje nessa situação com relação à insegurança hídrica que São Paulo vive e toda a dificuldade, né? Como que foi esse momento de luta ali no final dos anos 80? Então, Djalma, na Constituinte Estadual, né, nós tivemos a Constituição Federal e tivemos a Constituinte Estadual. Eu fui Constituinte Estadual. Então, nós conseguimos, naquela disputa, implementar várias questões. Inclusive, em termos de meio ambiente, nós aprovamos também um destaque sobre a proteção das cavernas, que é o estudo de espeleologia, que você sabe. E uma luta que já tinha movimento social muito forte é pela preservação da Billings, inclusive porque você sabe que o Rio Pinheiros é um rio que teve o seu curso invertido. Então, o que acontece é que você invertia o curso do rio e a água do Tietê corria para a represa Billings e depois despejava uma parte lá em Cubatão, né? E o que aconteceu foi que a gente conseguiu, no artigo 46 das disposições transitórias da Constituição Estadual, está lá, né, que é a despoluição da represa Billings e a inversão, né, a reinversão, porque ela também era invertida para gerar energia lá em Cubatão, né? E, enquanto isso, nós tivemos uma poluição brutal, mas o que aconteceu é que aquilo foi uma vitória, foi um corte institucional, mas a implementação disso pelos governos subsequentes foi muito lenta. Sim. Muito lenta. Tanto que a despoluição do Rio Pinheiros, ela hoje, você pode dizer, desde 1989, quando foi aprovada ela evoluiu pouco. Sim. Agora é que você passa a ter um pouco de vida no Rio Pinheiros e a represa Billings ganhou algum grau de recuperação. Tá? Então, foi uma luta nossa porque a gente conseguiu colocar um artigo na Constituição, mas com muita resistência do poder econômico, tá? Que está instituído, e também porque, finalizo com essa questão, isso criou, à medida que você continuou não tratando a água do Rio Tietê, não fazendo uma política, e gastaram muito dinheiro com isso, muita corrupção também, à medida que, o que aconteceu? Quando você inverteu, passou a correr para o interior. Sim. O Pinheiro junto com o Tietê, que era o seu afluente. Então, o que ocorreu foi que os que estavam lá na frente, em Itu e Salto, passaram a reclamar da poluição que chegava lá. E por quê? Porque não se dava jeito aqui na cidade de São Paulo, mesmo investindo bilhões de reais de governos, tipo Quércia e tal, na época. Então, nós tivemos uma luta muito grande. Inclusive, isso que eu queria perguntar para você, né? Porque passa ano, sai ano, o pessoal sempre retoma esse assunto, né? Da despoluição do Tietê, do Pinheiro, sempre com promessas aí eleitorais. E tem jeito, assim, é possível? O que você enxerga? Tem gente que promete o Rio Tietê como um rio navegável, né? Dá para fazer isso? E aí engata outra pergunta aqui também, né? Com relação ao abastecimento de água, a gente teve uma crise hídrica muito grande, né? Aqui em São Paulo, inclusive em Itu, né? Foi uma das cidades mais atingidas, todo o sistema ali do Rio Grande que abastece a represa Billings, né? Como que a gente faz para a cidade de São Paulo, uma megalópole, toda a região metropolitana, não passar por isso, né? É possível pensar um cenário de segurança hídrica, né? De acesso à água aqui na cidade de São Paulo ou não tem solução? Como que você enxerga isso? Não, sempre tem solução, veja, porque o país, aos poucos, ele foi dando soluções para uma megalópole como São Paulo, entende? Se você não tivesse o sistema Cantareira, que vem de trás da Mantiqueira aqui, eu já tinha entrado em colapso há muito tempo, o abastecimento de água em São Paulo. Né? Então, foi uma obra malufista, é verdade, gastou uns tubos, entende? Não foi feita com planejamento, tem tudo isso. Né? Por outro lado, você tem que ter um sistema que vá impedindo o despejo de
de esgotamento sanitário dentro do rio. Né? E isso é possível fazer através de tubulações, através de depósitos, de tratamento e etc. Então, quem vai na cabeceira do rio Tietê, lá em Salesópolis, vê o nascimento do rio, você fala, pô, esse rio é limpo, transparente, lindo e tal. Vai chegando, vai entrando em Suzano, em Mogi das Cruzes, etc., você vai vendo uma brutal poluição. Né? Então, o rio Tietê sofreu muita intervenção, mas você tem diversos reservatórios que dão cabo em São Paulo dessa questão. O que existe aí é má administração. Tá. É um negócio, é falta de planejamento estratégico e tal, porque sempre é possível. Nós tivemos lutas, Djalma, importantíssimas. Por exemplo, trazer do rio Juquiá 700 metros de elevatória. Eles pensaram nisso. Isso também vai macular outra reserva aí para o sul do estado, indo para Curitiba e tal. Então, você tem que pensar estrategicamente. Perfeito. Eu dou um outro exemplo para você, que é o exemplo do rio Atibaia, né? Que é um componente do Piracicaba e tal. A população de Campinas, na época que nós discutimos isso, essa crise hídrica do que você fala, e é verdadeira, a Ródia, em Campinas, usava 3 metros cúbicos por segundo de água, a mesma que a população inteira de Campinas. Então você tem que ter uma discussão sobre o uso múltiplo da água e qual é a prioridade. Absurdo. Então isso é possível com planejamento estratégico e você não dando ao poder econômico a prioridade. Tá? E o que eu acho mais interessante é que quando você tem campanhas de educação ambiental, é sempre aquela coisa do, olha, fecha a torneira para escovar o dente, toma banho curto. E a indústria e o agronegócio estão consumindo 90% da água do país como se fosse deles, para embolsar lucro para eles mesmos, e a gente fica sem água, né? Exatamente. Então, é essa história que você falou. A irrigação não tem limite, entende? O uso industrial não tem um reuso, a discussão do reuso. Então, você vai pelo lá. É claro que você tem que economizar água, não, que é claro, um bem, é bom que também, é um bem óbvio. material. Tem que ter uma educação ambiental. Mas isso não é... Não é aí que está o problema. Que está o problema volumoso. Isso. Da produção de água potável e de esgotamento sanitário no nosso Brasil e na Grande São Paulo também. Não, mas vamos fechar a torneira para escovar o dente, hein, pessoal? É isso aí, senão é importante. Não vou dizer que a gente é a favor de deixar a torneira aberta. Tem que lembrar, tem que fechar, mas vamos também derrubar o agronegócio aí, que eles que estão consumindo água do Brasil. Isso aí. Oi, Ivan, falando em má gestão, a gente está há alguns anos passando por um processo de entrega dos parques estaduais para a iniciativa privada. Várias unidades de conservação do Estado entraram num pacote, né, de concessão para a iniciativa privada. Inclusive na região de São Carlos, Tirapina, Leme, Limeira, tem algumas unidades que estão nesse pacote de concessão. A gente sabe que isso é um problema muito grande, né, porque hoje é um patrimônio público, né, com acesso, com todo um controle do poder público, algumas unidades para pesquisa e etc., e ceder elas para a iniciativa privada significa perder, literalmente, ali o controle, né, do que vai ou não acontecer nesse espaço. Uma quebra de soberania do território e, obviamente, né, eu sei que tua posição é contrária, mas como que a gente faz nesse momento, né, de avanço ali a tudo que é público, né, para fazer frente a esse processo de desmonte, né, de entrega, de concessão dos parques estaduais? E queria que você falasse um pouco da importância, né, de lutar contra isso. Em Piraju também temos uma concessão de uma floresta estadual que está nesse pacote. Como que você acha que a gente deve fazer para enfrentar esse momento de concessão dos parques estaduais, desse patrimônio que é nosso? A primeira coisa é mudar o governo. Porque se você tem 28 anos de tucanato no estado de São Paulo e eles são privatistas... Querem vender tudo. Vende tudo. É engraçado que agora, antes das eleições, eu estava vendo uma matéria agora há pouco, e que dizia o seguinte: o atual governador, que substituiu o Dória, como a eleição está aí, por exemplo, ele congelou o preço do pedágio, certo? Então, durante 30 anos, entendeu? Eles implantaram nas rodovias um inferno para a cidadania de São Paulo, que é pagar pedágio. Agora, de repente... Estão caridosos. Estão muito caridosos, estão pensando na economia popular, no povão. Então, é a mesma coisa aí, entendeu? Os parques serão muito mais bem geridos, mais eficientes, senão eles vão ter abandonados porque não tem recursos para administrar ou para projetar ou para melhorar o uso público dos parques, etc. Isso é uma grande mentira, isso é uma grande balela. Quem conhece
vários parques estaduais do nosso estado têm uma imensa riqueza. Não estou falando nem de Brasil, Claro. no Brasil é a mesma coisa, até mais, né? Se você pensar em grandes biomas, né, que existem. Então, por exemplo, você pegar a região sul do estado, que é considerada a mais pobre do Região estado. de Registro ali, Vale do Isso, Ribeira. entendeu? E você pegar aqueles parques, ou então indo para a antiga estrada de Sorocaba, por trás, por Itapetininga, você vai ter regiões maravilhosas, só de cavernas que existem lá. O Petar, entende? Você poderia aproveitar aquilo de uma maneira espetacular, entende? Aquilo, até turismo estrangeiro poderia ser. É engraçado como eles passam o recibo da própria incompetência administrativa, né? Porque vão passar para a iniciativa privada que eles são melhores que nós. Eles que se dizem gestores, né? Isso aí, Djalma, é aquela velha máxima que a iniciativa privada é competente e honesta, tá? E o serviço público é o contrário, é ineficiente e você vai ter sempre uma desonestidade, o que é uma grande mentira, uma balela que você vê pelas empresas, né? Então, o senhor Ike Batista, que era o campeão e tal, corrupto, o JBS, o Odebrecht, entendeu? Grandes empresas, etc. Você pode ter uma administração decente, seja numa prefeitura, seja num governo de estado, entende? Com planejamento, inclusive, e tal, para o bem-estar da população, para a pesquisa, como você falou, a pesquisa é uma coisa importante, para a educação ambiental, né? Então, cada espaço urbano, principalmente, e até rural, que possa ser utilizado pela população, ele deveria ser valorizado, né? Ele deveria ter um plano de manejo, todas essas questões que, infelizmente, é como se você se livrasse de uma propriedade do Estado. É um encargo, é um passivo, peso, né? entendeu? É um passivo e não um ativo. É exatamente isso que você está falando. É um ativo. E até aproveitando esse gancho, Ivan, nós tivemos recentemente uma questão polêmica aqui, hein? Uma declaração de um companheiro de luta aí, trajetória ilibada, renomado, um ambientalista, que é Leonardo Boff, dizendo da importância, né, de que ele defendia a internacionalização da gestão da Amazônia, né? Uma declaração que pegou mal, inclusive, entre ambientalistas, né? Qual que é a tua opinião sobre isso, né? Como que você encara uma declaração dessa? Como que você vê essa questão da Amazônia e da soberania nacional? Maior respeito pelo Leonardo Boff, tá? Pela sua história, pela sua trajetória, pela sua preocupação social, e etc. Nesse caso, em particular, eu acho que tem que tomar muito cuidado com uma declaração dessa, porque uma declaração dessa, ela pode passar a ideia e ser instrumentalizado pela extrema-direita como não patriótica, entende? Como exatamente isso que eles querem dizer, que as ONGs estão lá não para proteger a Amazônia, mas para roubar ou os países europeus, ou, numa lógica que eles viram anti-imperialistas, a direita vira anti-imperialista. Então, eu diria o seguinte, que possivelmente o Leonardo Boff deve ter pensado de uma maneira seguinte, digamos, um amor planetário. Então, se você pensar o planeta como uma coisa que todos nós habitamos e nós temos que pensar no futuro e das futuras gerações, você poderia dizer que aquilo devia ser administrado com maior carinho e amor e dedicado a todas as gerações futuras. Mas se você não coloca isso com a precisão necessária, e nós estamos ainda na época das nações, então existe o sentimento nacional. Então o Brasil pode administrar uma Amazônia a serviço dos brasileiros e de todo mundo. E de todo mundo. Então, se você faz uma colocação incorreta do ponto de vista, eu diria assim, da correlação de força e da progressão histórica, porque nós vivemos em nações ainda. Não existe um sistema planetário, entende? Então, o que ocorre é que pode ser mal interpretado e utilizado contra. Então, nós temos que falar, um governo democrático, progressista ou socialista, ele tem condições de administrar a Amazônia com preservando as terras indígenas, preservando os nossos rios e florestas, e esse patrimônio é um ativo da nação brasileira que tem que ser utilizado para o seu povo e garantir também, frente ao aquecimento global, que ele sirva
planetariamente ao bem-estar de todo o planeta, porque está tudo interconectado, Isso. inclusive a questão das futuras mudanças climáticas que existem. Os ventos não ficam no Brasil, entende? A produção de umidade não fica no Brasil. Então, você tem que ter um plano para administrar e para ter uma execução a favor dos pobres também da Amazônia. Então, eu ficaria com esse raciocínio. O fato é que o planeta todo se beneficia dos chamados serviços ecossistêmicos que a Amazônia presta. Então tem uma questão interna aqui que dá para fazer uma analogia com a questão da Amazônia prestar um serviço ecossistêmico para o mundo, que são as terras indígenas no Brasil. A gente sabe que a preservação promovida pelos povos indígenas, ela beneficia todo o povo brasileiro e todo mundo, inclusive. Mas o governo Bolsonaro insiste, né, numa retórica de separação entre os brasileiros e os povos indígenas, um discurso integracionista, não, porque os povos indígenas, que ele chama de índios, né, ou indígenas, tem que se integrar à sociedade. E como que você enxerga esse tipo, né, de declaração do Bolsonaro em campanha, quando diz que não vai demarcar mais nem 1 centímetro de terra indígena? E como que a gente pode e deve colocar o Brasil, que é um estado plurinacional, nós temos 300 povos, 300 etnias aqui no Brasil, né, que muitas vezes não têm direito à cultura reconhecida pelo Estado brasileiro e que mesmo assim estão prestando um serviço, né, para o povo brasileiro. Como que a gente se articula para combater esses desmontes todos? A primeira questão, Djalma, é a constatação de que os 12% de território das terras indígenas são os territórios mais preservados do Brasil. Perfeito. Tanto os seus rios quanto suas florestas. Então a gente pode dizer que em matéria de prestação de serviços ecológicos, ambientais para o Brasil e para o planeta, eles são os mais efetivos, os mais eficientes. Tá aí essa história do Rio Javari, né, que é uma das regiões mais bem preservadas do planeta, agora invadidas pelo crime organizado e estimulado por Bolsonaro, pelo garimpo ilegal, pelo desmatamento, pela pesca ilegal e etc. Segunda coisa é que é muito fácil você lutar contra, você trabalhar com o senso comum. O que é o senso comum? O senso comum é dizer o seguinte: poxa, nós não temos nem 1 milhão de indígenas no Brasil e eles têm 12% da população do território. Então, isso é uma mentira, porque os territórios indígenas, né, são terras da União para o usufruto dos indígenas. E eles não estão lá, entende, para ser proprietários da terra, como é o raciocínio capitalista. Então, o que existe no Brasil é um imenso patrimônio, um orgulho nacional você ter 300 etnias e os chamados povos isolados, que não é bem o termo adequado para usar, mas que... Qual é o país do mundo que tem uma floresta como essa, entende, ainda quase intocável, que está sendo violada e estimulada a sua ocupação por meio da motosserra, por meio da colocação do gado ou da soja e etc., ou então criminosamente mesmo, com a exportação de madeira de tudo quanto é jeito, e essa lógica que você muito bem colocou, que é a integração de uma civilização de povos originários, ou seja, povos que habitam aqui desde tempos imemoriais. Nós temos que falar isso, entende? Que tem muito a nos ensinar. Inclusive, eu diria assim, do ponto de vista farmacêutico, químico, médico, tá? E do ponto de vista alimentar, como você quiser, você produzir ciência a partir do conhecimento empírico deles e tal, mas isso não é um orgulho para esses que estão no poder, deveria ser. Então, por isso o nosso engajamento, né, com essa causa indígena e figuras tão assim importantes afetivamente, né, como são as lideranças indígenas, as várias que estão projetadas aqui no Brasil, como o cacique Raoni, com quem a gente conto essa história, porque ela tem uma simbologia muito forte. Eu assisti lá em Brasília, o Djalma, assim, o Raoni, com 80 e tantos anos, correndo da polícia com jatos d'água e balas de borracha. Eu assisti na COP
15, eu acho, 16, lá em Paris, entende? O Raoni sendo ovacionado, entende? Na COP e sendo recebido de pé, com palmas, no parlamento francês. É isso aí. E pelo presidente da República. Isso mostra o contraditório, né, do que é a existência dos povos indígenas nesse país. Né? Não, e é bem da verdade, eles estão há 522 anos, né, aprendendo e ensinando como resistir. São, de fato, uma lição, né, de sobrevivência, de luta, de força, de organização. E ainda mais no Brasil, que é o país, um dos países que mais mata ambientalistas, defensores da natureza. E ainda recentemente, né, 2 casos que se notabilizaram no mundo todo, né, do Dom Phillips e do Bruno Pereira, né, lamentável, né. Você, Ivan, sempre esteve ao lado das lutas ambientais, desde os seus primeiros mandatos. Também você esteve à frente do combate do novo Código Florestal. Durante os governos do PT, né, nunca foi fácil também, a pauta ambiental nunca esteve no centro, né, sempre foi uma questão secundária, marginalizada. E cada vez mais vai sendo, né, jogada de escanteio. E a gente chega num momento de emergência, né? E a palavra emergência quer dizer que a gente não tem mais tempo. Então, para a gente conseguir, de fato, romper com esse padrão de desenvolvimento, né? A gente precisa de uma mudança estrutural no nosso sistema, né? Como que a gente consegue, a partir desses ensinamentos, né, dos povos indígenas, dos povos quilombolas, originários, dos ambientalistas, das ONGs indigenistas, de fato promover um enfrentamento a essa estrutura que está ameaçando, matando, vitimando tanta gente que luta pela natureza no nosso país? Então, eu acho que a questão da ecologia, né, ela passou a ser parte de uma agenda transformadora, revolucionária, até tardiamente no Brasil. Né? Mas quando ela entra, você só pode pensar, consequentemente, a defesa do meio ambiente de um ponto de vista socialista. Perfeito. E anticapitalista. É isso aí. E isso é uma disputa. E isso, inclusive nos governos progressistas e democráticos, como você vê o caso de Belo Monte, por exemplo, que é um erro estratégico, você mexer na grande volta do Xingu, entende? Você tratar fazer uma represa onde não se deve, entende? E gastar 30 e tantos bilhões de reais, como as do Rio Madeira também, são questões que tem que repensar, que é um projeto desenvolvimentista, que, na verdade, corrobora a mente com um projeto capitalista também, entende? No caso do Código Florestal, que você lembrou, né, quero lembrar você o seguinte: é claro que nós temos uma correlação de forças no Brasil, principalmente num país, Djalma, onde você não fez... O Brasil é o único país da América Latina que não fez reforma agrária. Pois é. É o único. E o país onde nasceu o maior movimento de reforma agrária do mundo, que é o MST. Do MST e antes as ligas camponesas. E isso. Entende? Com o Julião e tal. E uma das razões do golpe de 64 também foi a organização camponesa. Então, o que acontece? Não progrediu a reforma e mudou a situação no campo. O latifúndio virou o agronegócio. Só que o latifúndio era tratado como improdutivo e o agronegócio é tratado como eficiente e produtivo. Então, isso, na verdade, eles são tão arrasadores, né? Porque essas fazendas de soja e milho, essa liquidação da reserva legal, das propriedades, entende? Do desmatamento, das APPs, áreas de proteção permanentes, que é o grande debate do Código Florestal, foi o seguinte: você anistia ou não anistia os desmatadores? Então, no final das contas, vou lhe dizer, 94% do desmatamento foi anistiado. E eles ainda acharam que foi pouco, porque eles continuam querendo mudar o Código Florestal. Entende? Esse é o recado de que o crime compensa. Né? É isso que eles estão falando para o povo brasileiro. Ó, o crime compensa, então faz de novo que não vai acontecer nada. E com o bolsonarismo, isso piorou muito. Boiada. Porque ele se associa também, o agronegócio, ao que eu chamaria assim, de um conservadorismo estrutural no campo. Né? Então eles se julgam os campeões do PIB nacional. Usam isso como retórica ali para justificar toda... Exatamente. Nós somos agroexportadores, aliás, nós somos agroexportadores desde a exportação de açúcar no século XVI. Capitanias hereditárias. Lá atrás. Então, o que acontece? Isso é tido como uma virtude. E aí, pela
pela mídia brasileira. Afinal, o agro é pop. É uma lavagem cerebral, né? O agro, até o amendoim é pop. Pois é, o mamão, o cacau, os caras jogando pra o cima ovo, lá, entendeu? pelo amor de Deus. Então o que acontece? Eu acho que nós estamos vivendo um momento de hegemonia de ideias, né? Então, isso contaminou um pouco o próprio pensamento de esquerda. Daí a radicalidade da luta ideológica. Quando você propõe outro modelo, tem outro modelo de produção, de desenvolvimento, de distribuição e tal, você está trabalhando com uma ideia superior, né? Então, daí o ecossocialismo. Então, o ecossocialismo ele tem que ser pensado um pouco para a gente também não ser o eco chato. Quer dizer assim, o ecossocialismo é muito mais do que algumas preocupações, é um outro modelo. Mas para isso você tem que ter convencimento, você tem que ter argumentos muito sólidos, tem que ser acompanhado da ciência. Até só para relatar o que aconteceu no Código Florestal, é o seguinte, eu, particularmente, na época quando eu atuei, nós não somos especialistas nem cientistas, nós fomos recorrer à ciência. Então a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, fez um caderno mostrando aos ruralistas que eles poderiam produzir mais de forma mais eficiente, sem desmatar. E que estava na própria ciência a solução para vários problemas de não usar pesticida e tal. Eles não ouviram ninguém, eles ouviram o Alisson Paulinelli, que estava na reunião com a gente. Dos 25 membros da ciência que foram lá, esse era o único que foi ministro da Agricultura do Emílio Garrastazu Médici, tá? E até hoje ele é o intelectual dos ruralistas brasileiros e da bancada ruralista no Congresso Nacional. Você acha que esse povo que não acredita em aquecimento global, em mudança climática, que toma cloroquina, vai ouvir SBPC? É isso aí. O pessoal não está preocupado com muita coisa não, a não ser eles mesmos, né? Exatamente, mas isso tem um impacto monumental na vida do nosso país, e vai ter por décadas, entende? Porque eles têm muito poder econômico e também têm poder político. E aí que eu acho que o nosso papel, né, de radicais, na melhor acepção da palavra radicais, é importante, inclusive para pautar esse debate, porque o próprio Lula disse esses dias, né, que faria Belo Monte de novo, né? E olha que a gente fez bastante crítica a esse projeto desenvolvimentista que, na verdade, só serviu para dar lucro para uma minoria. Essa coisa de que não, uma energia para o povo brasileiro é uma mentira, uma falácia, né? Uma justificativa tosca ali para aquela tragédia que foi Belo Monte. Agora, eu acho que nosso papel é esse, Ivan, né? Forçar, continuar puxando esse debate, dizer que a gente não quer esse modelo, né? De esse papel agroexportador para o qual parece que o Brasil está condenado, né? Parece que o Brasil, a sina do nosso povo brasileiro é ser o fazendão do mundo, né? Exporta commodities, importa produtos com valor agregado, o povo brasileiro, né, que não é beneficiado por PIB, ninguém come PIB, né? Só enchendo o bolso do pessoal do agronegócio, e a gente fica aí, né, passando fome. 33 milhões de pessoas no Brasil passando fome, e o Brasil sendo o quarto principal exportador de comida do mundo. Ivan, como que a gente justifica isso? E o pequeno agricultor, o que produz comida realmente para a mesa do trabalhador, não para a exportação, esse é relegado a segundo plano, esse geralmente está pendurado no Banco do Brasil, entende? E é esse que põe a comida na mesa, e isso é que segura a inflação baixa. Então, há uma inversão de valores, né, que você, digamos assim, incensa a exportação, o número, né, mas não o bem-estar. Inclusive, isso significa mais distribuição de renda, mais equidade no nosso país. Então, eles montaram um discurso que a elite brasileira conseguiu montar um discurso, digamos assim, mais homogêneo, mais uniforme. Então, mesmo na elite econômica, você pode ter divergência até na área ambiental, na área de direitos humanos, mas quando chega na área econômica, eles se unificam. Todo mundo fala a mesma língua. Seja para o capital financeiro, seja para o agronegócio. Inclusive, aproveitando esse gancho aqui, para voltar um pouco para a sua trajetória, em 2003, né, primeiro ano do governo Lula, você estava no PT, Partido dos Trabalhadores, e uma das primeiras propostas que chega lá é a reforma da Previdência do setor público. E antes disso tem a Carta ao Povo Brasileiro e a indicação do Henrique Meirelles ao Banco Central. Então vamos falar um pouquinho de economia. Eu quero saber como você se sentiu, Ivan,
pessoalmente, né? Com a indicação do Henrique Meirelles para o Banco Central, depois de você estar militando 20 anos no PT, Lula finalmente presidente da República, e esse continuismo econômico das políticas neoliberais do FHC. Quão impactante foi para você essa situação toda? Olha, Djalma, eu me lembro que eu estava no Fórum Social Mundial, né, em Porto Alegre, e a primeira medida do Palocci e do Henrique Meirelles foi entrar, os juros estavam 24%, eles passaram para 26%. Eles deram um tab de 2% no primeiro dia. Aí pegou os repórteres lá e esculhambou, falou assim, isso aqui é um absurdo, os banqueiros continuam mandando, tem uma manchete desse tamanho no Estadão, entendeu? Começou ali a treta. Nossa treta, entende? Depois... Foi esse ano que o Lula foi para o Fórum de Davos e para o Fórum... O cara foi nos dois fóruns. Ele foi em Porto Alegre, dali ele viajou para a Suíça. O cara é lisa também. O que acontece é o seguinte, a hegemonia do capital financeiro ela é muito grande. E como eles tinham feito a carta ao povo brasileiro, eles fizeram uma promessa de estabilidade para transitar o período. É óbvio, porque lógico que o capital financeiro estava agitando as bolsas e o dólar numa gangorra terrível, entende? Mas aí é que está um governo, essa era a nossa divergência no país. A gente sabia disso, da pressão, né? A divergência é a seguinte, um governo que chega com a legitimidade que o Lula chegou, depois de 4 tentativas, entende? E depois da crise que o Fernando Henrique deixou o país, ele tem que fazer as coisas certas no primeiro ano de governo, claro. E não se adequar. Aquela janela de oportunidade. Então a reforma da Previdência também veio nessa esteira, tá certo? E a autonomia do Banco Central é uma coisa, veja, que foi votada na Câmara outro dia, esse ano. E foi votada assim, né? No Infoleg, como a gente diz. Ou seja, não tinha deputado na Câmara, foi na pandemia, e etc. Mas o PT estava tão pressionado que ele queria dar autonomia. E dos 80 e tantos deputados, agora não me lembro mais, 36 assinaram uma manifestação contra, e nós lideramos esse processo na Câmara. Aí eles deram uma brecada, porque tinha um racha na bancada do PT, falaram, não vamos votar a autonomia do Banco Central. O que hoje virou uma naturalidade. Mas já é autônomo mesmo, porque o presidente do Banco Central liga todo dia de manhã para os dealers do mercado, para saber. O mercado é que dita a taxa de juros, entende? Então, isso é que precisa acabar, porque você elege um governo com programa e com projeto. Aí você toca o Banco Central, o Ministério da Economia e assim por diante. Então, nós tivemos que viver esse período. Eu só quero deixar claro que o Lula, se ganhar essa eleição agora, João, ele vai passar pela mesmo perrengue, entende? Porque eles estão destruindo a economia e tal, e eles estão forçando uma adequação para dar continuidade à mesma política. Um presidente que vai se chocar de frente com o mercado, com o agronegócio, vai encontrar dificuldades no Congresso Nacional. Então tem que ter povo na rua. Então você tem que esclarecer a população e não fazer acordos. Mas você acha que a tendência é repetir esse tipo de política aí, ou dá para ir para o tensionamento político, tentar mudar o papel do Estado brasileiro? Nós precisamos primeiro transformar essa indignação contra o bolsonarismo e essa destruição do Brasil em energia de rua. Perfeito. Essa é a primeira questão. Segundo, eu acho que o Lula ele pode ter aprendido mais, porque o lulismo e o petismo passou por um teste de fogo, que foi o seguinte, não tem acordo com a elite, com a burguesia. Lula foi parar na cadeia, entendeu? E por um processo meio forjado pelo lavajatismo. Então, eles sabem disso, que não adianta agradar, porque o Lula não é um deles, entende? Ele foi aceito por um tempo. Exatamente. Ele achou que poderia ter mesmo sendo mais democrático, não aparelhando, ou fazendo uma distribuição de renda mais parcial e etc., mas com algumas medidas para a classe trabalhadora, né? Eles preferem quem está do lado do mercado mesmo, que foi sempre os tucanos, etc., e depois a extrema-direita agora. Então, eu acredito que nós podemos, através da pressão popular e através de mais coragem política para fazer o enfrentamento e o aprendizado histórico, tentar avançar.
vai haver resistência, nós sabemos disso. Mas se o Lula ganhar, ele não pode cair nos mesmos erros de falar, tanto que ele está falando pouco de economia. Bom, pelo menos falou de revogar o teto de gastos, né? Já é um avanço aí para... Sem isso não dá para continuar. Tem uma coisa que eu acho engraçada no Brasil, Ivan, como às vezes as palavras parecem que perdem um sentido, né? Porque muitas vezes os partidos, o Partido Social Democrata no Brasil é um partido de direito, o Partido Progressista é de direito, o Partido Verde não é verde. Como que a gente consegue dar nome às coisas aqui no Brasil para que elas de fato correspondam à realidade, hein? Na verdade, eu vou relembrar aqui uma frase de uma velha polêmica que a gente tinha no PT. A gente começou no PT falando assim, nós somos socialistas, ponto. Então tinha uns caras que eram mais à direita, entende? E o Florestan Fernandes, que era um cientista político de primeira linha, ele falou assim, mas esse cara está indo muito para a direita, então ele é um social-democrata, entende? Aí o Florestan corrigiu e falou assim, sabe qual é o problema? É que eles não são social-democratas, porque os socialistas vieram da social-democracia, os comunistas, claro, inclusive. Então, é engraçado porque você retroagiu para um reformismo, né? E depois, assim, a direita vai para a extrema-direita, a esquerda vai para o centro. Então, o que está havendo é eu diria assim, um deslocamento negativo do ponto de vista da radicalidade. E o Plínio tinha uma frase muito boa, né, que ele dizia que, quando perguntavam por que ele foi tanto para a esquerda, ele falava, não, eu não fui para a esquerda, eu fiquei parado, né? A conjuntura que se moveu para a direita. Então, resgatar o sentido da palavra radical. Sim. Radical é atacar os problemas pela raiz. Sim. Entende? Então, é bom falar isso para a juventude, né? A gente usa muito nas palestras essa questão, porque a palavra radical virou um palavrão. O cara é muito radical, entendeu? Não, mas temos que ir à raiz dos problemas. A raiz dos problemas. Então, tratando o sintoma. A gente teria que voltar a reclassificar, entende? Mas é uma questão de adequação histórica, né? Então, você vai... isso só mostra também a pressão do conservadorismo, não só na sociedade brasileira, mas no plano internacional também. Claro. Né? Ivan, você falou do Florestan Fernandes e em 94 você começou o primeiro mandato de deputado federal, né? Inclusive ele saiu, você entrou, e aí eu estava aqui dando uma olhada aqui na tua trajetória e em 94 você teve mais ou menos 26 mil votos, né? Quando você se elegeu deputado federal pela primeira vez. Depois de 98, você quase dobrou a votação, mas não entrou, né? Você ficou um período ali sem mandato. O que você fez nesses 4 anos? Como que foi tua vida ali de 98 a 2002, que você ficou fora da Câmara? Não, primeiro é que o que mudou não foi a gente exatamente, porque a gente sempre fez campanha no PT, como eu faço até hoje, sem financiamento privado, só com apoiadores espontâneos e solidários, né? E com militância política, né? Não paga, não no estilo antigo da política e tal. Então, o que aconteceu é o seguinte, a gente fez um trabalho sério no Congresso Nacional e tal, só que o PT ganhou prefeituras, ele nomeou parlamentares para ir para as prefeituras, isso gerou vários outros interesses e eu não diria que é a primeira vez, mas começou-se a usar instrumentos de poder econômico dentro do PT que desequilibraram o jogo. Então a gente fez um planejamento que dizia o seguinte, com 40 mil votos a gente se elege. E a gente chegou em quinto suplente. Entende? E depois assim mesmo, como elegeu a Prefeitura de São Paulo novamente, não da Luiz Erundina, no caso da Marta. Né? O que aconteceu? Vários deputados foram para o governo, né? E a gente voltou, a gente passou 1 ano e tanto como suplente. Eu voltei para a Câmara Federal e só na reta final a gente foi eleito em 2002 sem mandato, que é uma coisa quase inusitada, você ter perdido uma eleição e ter voltado, entende, no mesmo estilo e tal. E depois essa foi mais uma eleição no PT e depois todas foram no PSOL com a mesma
lógica de ir para a rua, de Claro. fazer campanha olho no olho e etc. Mas foi um período em que a gente não parou, a gente organizou o PT, disputou a presidência do PT estadual, a gente partiu para os movimentos sociais, alimentou vários mandatos de vereadores transformadores, entendeu? Ideológicos, né, dentro do PT e tal, e isso preservou um trabalho político que depois resultou na vitória de 2002. Não, legal. Vamos falar mais um pouco de meio ambiente, Ivan? Vamos lá. Nós estamos completando 50 anos da Conferência de Estocolmo agora em 2022, né? Que é um dos marcos, né, da retomada, né, do assunto voltando à pauta, entrando na pauta, o meio ambiente entrando na pauta política do mundo. E nós tivemos a Rio 92, da qual, salvo engano, você teve presente? Tive. Você me contou, acho que uma vez que teve lá. Pois mais Eu e o Collor. Você e o Collor, em 92. Que era o É verdade, ele teve mesmo. Ainda era o presidente. E aí, em 2012, nós tivemos a Rio +20. Você foi na Rio +20 também? Também fui. Nessa aí eu tive. E agora, né, 50 anos depois, 2022, esse desastre que a gente vive no Brasil. Inclusive, eu queria te perguntar, né, a gente teve a infelicidade, você mais do que a gente, de ter que aturar Carla Zambelli como presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados no biênio anterior. Como que foi essa convivência lá, Ivan? O que a Carla Zambelli fez naquela comissão? Olha, só para você... É tão absurdo e abjeto o que aconteceu esse ano, que é o seguinte: a Comissão de Meio Ambiente ela foi tomada pelos ruralistas. Então, todos os anos anteriores que a gente teve de mandatos, a Comissão de Meio Ambiente era um instrumento de defesa, era uma referência de resistência contra a Comissão de Agricultura, onde os ruralistas dominavam amplamente. De repente, eles passaram a colocar gente também, devido à hegemonia deles, na Comissão de Meio Ambiente ter maioria. Então, não passava mais nada de defesa do meio ambiente. Só que, no caso do Bolsonaro e da Zambelli, o que aconteceu foi um mais absurdo, né? Porque a Carla Zambelli, junto com alguns ruralistas, eles faziam uma pauta e pegou também o período da pandemia. Então, a votação era uma nulidade, não tinha debate e tal. Eu fui escalado. A gente conseguiu uma negociação com o PL, o PL onde agora o Bolsonaro foi parar, do Valdemar Costa Neto. O líder era o Wellington Roberto. Então, lá na Câmara, você, quando faz a divisão das comissões, negocia-se comissões onde o partido tem mais interesse, menos interesse. Aí nós ganhamos uma suplência. E nós fomos com alguns ambientalistas, partidos maiores, o PT, o PSB, tinham membros lá, né? E aí eu fui como suplente. Mas nas 2 vezes que eu fui participar e tal, a gente já entrava no cacete lá e tal. Um dia eu vou participar, ela me comunica: o senhor não é da Comissão de Meio Ambiente mais. Eu fui retirado sem aviso, porque o PL requisitou a vaga novamente, de modo que eu participei uns 20 dias da Comissão de Meio Ambiente, e a partir dali, você não tem mais o que fazer ali, porque foi um desastre completo. E a Carla Zambelli é uma figura que não tem adjetivo. Eu não vou colocar. É difícil, né? Eu vou me poupar de dar adjetivos para Carla Zambelli. Tá? Mas, bom, sinal que você fez seu trabalho, né? Fiz o meu trabalho. Durou 20 dias na comissão, então deu certo o que você fez ali. Pois é, a gente está nesse momento, Ivan, assim, né? Da tal da boiada passando, maior número de desmontes, né? Estruturas de Estado, IBAMA, ICMBio, FUNAI, pele de grilagem, liberação de agrotóxico. Inclusive passou agora essa semana na Lesp também uma pele da grilagem local, né? Acho que você acompanhou. 277, né? Pois é. Então, assim, o pessoal tá, né, com força total aqui no estado de São Paulo, né? Nós temos 50% do território do estado na mão de 3% de grandes proprietários, né? Uma desproporção total, né? E que remonta desde a época das capitanias hereditárias que a gente falou, e nós estamos vendo isso se aprofundar. É possível reverter esse desmonte das políticas ambientais a partir do ano que vem? Bem, eu acho que aí reside, você botou um dedo na ferida aí, entende? Que é o seguinte: é o papel da caneta do Estado. Você tem o poder de Estado, você tem a caneta na mão.
Então, por exemplo, se você pegar o que é a FUNAI hoje, a FUNAI é formada por 27 militares estaduais e desse criminoso que está aí, esse Marcelo Xavier, e diante da morte, do assassinato frio, cruel, do Dom Phillips e do Bruno Pereira, ele falou que eles estavam lá de enxerido em terra indígena. Era até mentira. Esse cara não se solidarizou com a mulher do indigenista da corporação que ele pertence. O ICMBio foi desmontado, o IBAMA foi desmontado. Então, aliás, esse governo conseguiu desmoralizar o Exército, né? Que é parceiro dele, com toda essa pataquada que a gente está vivendo. Com o Mourão e tudo e tal, e Força Nacional, que aliás o chefe da Força Nacional é a mulher, é o marido da Carla Zambelli. Pois é. Então é um absurdo. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte: se um novo governo progressista democrático entra, ele vai, por exemplo, retomar o controle dos órgãos de controle. Então você não vai ter essa PGR agachada, sem vergonha, entendeu? Que é o Aras lá, entende? Você não vai ter meio ambiente, eles acabaram com o IBAMA, com o CONAMA, entende? Não tem mais sociedade civil. Então isso você pode reverter. Entende? Então, já é um avanço. Não quer dizer que o ruralismo vai ficar muito mais fraco, etc. Mas você, com a caneta na mão, faz outras coisas. Então, você tem condições de botar um bloco de resistência. Agora, eu gostaria de falar daquilo que você tocou aí no final, que é esse negócio da grilagem de terra, você entregar 1 milhão de hectares de terra para quem já é invasor, grileiro, latifundiário, e a maioria no portal do Paranapanema. E eu me refiro particularmente a um sujeito que era o líder da UDR, que é o Naban Garcia, que é o cara que está na reforma agrária hoje. O Brasil conseguiu nomear para combater o racismo um racista, para combater, para proteger os indígenas um cara que é matador de indígenas, e assim vai a cultura um nazista, entende? E a mesma coisa colocar na reforma agrária para brecar qualquer tipo esse sujeito era da UDR, mais ele é contratador de milícias. E esses sujeitos premiaram agora no estado de São Paulo com terras através do governo tucano aqui no estado de São Paulo. É uma coisa criminosa o que aconteceu. Você bem lembrou que esse povo hoje está com a caneta na mão, mas além do poder do Estado, eles também têm, né, o acesso a recursos e a terras, os grandes latifúndios. Então, mesmo num eventual governo democrático, que a gente espera que aconteça, há de acontecer a partir do ano que vem, esse povo vai dar trabalho, né? Como que nós vamos fazer um enfrentamento, né, de fato, a essa galera que não vai abrir mão, né? Esses quantos mil militares, aí até perdi as contas. 8 mil que estão no governo. 8 mil militares no governo. Para onde essa galera vai? Né? Eles vão... Como que vai ser esse período? Porque o Bolsonaro ele tem subido o tom, né? O Braga Neto, o Flávio Bolsonaro estão subindo o tom. De não reconhecer o resultado da eleição, de não... Né, pode ser que a gente não aceite. Será que esse povo vai passar a faixa presidencial? Eles vão voltar para a caserna, vão voltar para casa? Ou nós vamos ter que ter um enfrentamento mais aberto aqui no Brasil? Ô, Djalma, eu vou te responder essa pergunta com a seguinte frase: fora gorilas, com todo respeito aos gorilas, tá? Ou seja, o que a Elis Regina disse lá para os militares numa entrevista em Paris, depois ela foi punida. Mas agora eu repito, digo e quero estar divulgado e falo da tribuna da Câmara dos Deputados. Esse Braga Neto, esse ministro da Defesa, o Flávio Bolsonaro, voltar à gorilagem, entende? Impeditiva da democracia é inaceitável. Nós não podemos aceitar isso, nós temos que enfrentar eles olhando nos olhos com o dedo em riste e botando o povo na rua, entende? Porque isso ameaça a democracia, a intimidação que eles causam, né? É algo que você não imagina. Quando você quer suprimir a democracia, você estabelece determinados padrões. Hoje mesmo, fazendo um debate com estudantes e professores, um professor me confessou o seguinte: o Escola Sem Partido não virou lei, eles foram derrotados, mas ao mesmo tempo eles foram vencedores, porque eles intimidaram os professores. Chico Buarque falou uma coisa certa: pior do que a censura é a autocensura. Então, a intimidação da democracia é algo que tem que ser repudiado. Nós temos que fazer um enfrentamento, empurrá-los para fora do poder e para os quartéis. Claro. Olha, eu digo mais,
Se não for para os quartéis, é para a cadeia. Quero até te contar uma coisa, Ivan. Eu sou professor há 10 anos, né, desde 2012, da Rede Pública Estadual de Ensino. E esse clima, né, de perseguição, de censura, ele foi se aprofundando tanto que a partir ali de 2018, 2019, né, com essa coisa abjeta, essa aberração da escola sem partido, eu comecei a ter medo daquilo que eu ia deixar anotado na lousa das minhas aulas ao sair da sala. Eu me peguei tendo medo, falei, nossa, será que isso aqui vai ser mal interpretado? Será que isso aqui vai ser motivo de uma perseguição maluca e que eu vou... E aí eu ia lá, tinha que apagar. Quando eu senti isso pessoalmente, falei, olha, a coisa no Brasil tá feia, né? E é preciso ter coragem, né? A vida que é de nós é coragem, como diz o poema, né? Para enfrentar isso, para ir para a rua, né? Para não deixar os gorilas nos intimidarem. E nós vamos ter um trabalhinho nesse ano aí, mas acho que tem bastante energia para vencer essa luta. É isso, entendeu? Eu acho que a questão da intimidação, hoje ela se dá de maneira mais acelerada ainda com os aparelhos eletrônicos. Qualquer jovem instruído pela família, entende? Filma um professor e aquilo vira um caso. Tira de contexto. Entende? Isso vai parar numa mobilização de rede, etc. Ou seja, nós estamos vivendo uma era que é a era do George Orwell, entende? O Grande Irmão também, entende? O que eles quiseram produzir no Brasil é uma intimidação industrializada, entende? Então, nós não podemos aceitar isso, nós temos que superar essa era. E do que se trata aqui concretamente é o seguinte, é voltar ao bueiro, tapar por cima. Esses caras nunca deveriam ter saído, nem as ideias deles, mas eles têm que voltar para o bueiro. Isso aí. Ivan, para a gente ir caminhando aqui para o encerramento do nosso primeiro programa do podcast Muda São Paulo, quero te fazer algumas perguntas mais pessoais. Primeiro dizer que dia 5 de julho é teu aniversário, né? Tô sabendo, é terça-feira. 7h30 que você vai fazer? 7h30. 7h30, então. Tem que fazer as contas, né? Nem lembro mais. Fazer as contas e tá... Vai ter festa? Na hora da viragem. Não, vai ter festa não. Vai ter inquirição do ministro da Educação lá na Câmara. Você vai estar lá, né? Para pedir se ele sabe tudo sobre a CPI do MEC. Já que a gente ainda não conseguiu a CPI, nós conseguimos algo importante, que foi convocar o ministro da Educação. Convocar. Não é convite, não. Ele é obrigado a vir, já está marcada lá para o dia 5, o dia do meu aniversário. Foi um presente, inclusive. E você acha que essa CPI sai como presente de aniversário nesse dia 5? A CPI será? Depende também lá do Senado, do Randolfo Rodrigues e tal. A gente foi lá, a gente estava junto na entrega da CPI e tal, e se sair vai ser muito bom, porque a corrupção no MEC é escancarada, é escandalosa, entende? E mostra, assim, a podridão desse governo, né? Então, seria muito importante que saísse essa CPI. Vai ser o meu presente, né? Tomara. Agora, outra coisa é estar com a família, com os netos, sim, claro, entendeu? Curtir também. Ô, Ivan, eu sei que você é um cara que trabalha aí 14, 15, 16 horas por dia, se deixar. Mas você assiste alguma série, cara? Você gosta de alguma série ou não? Não, eu assisto quando dá, entendeu? Porque a série, ela exige uma sequência, é que uma novela. Sim. Então eu não tenho nem disciplina, nem muita... Minha mulher reclama, porque ela vê série, então ela me conta. Ela me conta mais do que eu sei, do que eu vejo. Eu vi aquela série sobre a corrupção no parlamento americano com o Kevin Spacey. A do House of Cards? Não. Isso. Sei. Ali me interessava, não é House of Cards, agora... House of Cards, né? Foi importante, porque ali você... É o Lira, entendeu? Sim. É o Lira em ação. Então, é óbvio que te interessa particularmente, porque é uma ficção muito voltada à realidade. Mas eu sei que tem séries muito boas hoje, né? E, infelizmente, nossa militância intensiva quase não permite um acompanhamento e tal, mas eu gostaria de acompanhar mais. E vou dizer, o ano que vem eu vou fazer de qualquer jeito. Não, e hoje tem uns podcasts que dá para você ir ouvindo enquanto você está no trânsito, está viajando e tal. Tem uns bons aí. Tem alguns muito, muito importantes. Por exemplo, como foi o das milícias no Rio de Janeiro. Sim. Né? Isso foi uma obra-prima produzida aí, né? Tem um programa, um podcast que eu vou te recomendar, que eu gosto muito, que mistura política com humor, que chama Medo e Delírio em Brasília.
Vale a pena, rapaz. Os caras esculacham o Bolsonaro, esculacham essa pataquada aí do Exército. E é engraçado. Quando tiver um tempinho ali, eu te mando. Se você estiver numa viagem aí... Anotei aqui. Depois você fala o que você achou aí. Bom, Ivan, primeiro eu quero te agradecer muito pela oportunidade de conversar contigo, de inaugurar esse podcast Muda São Paulo. É uma honra muito grande poder ter esse diálogo com você. Quero agradecer demais aí o pessoal que está acompanhando esse programa. Então vai ser uma série, né, de entrevistas com lideranças, com referências, com pessoas que têm uma atuação importante no nosso estado, e uma delas, né, e uma das maiores é o Ivan. Quero te convidar para ouvir esse podcast em busca de soluções socioambientais para o estado de São Paulo, com muita conversa, com muito debate, com muita proposta de ação para mudar nosso estado. Eu sou Djalma Neri, vereador de São Carlos, professor, permacultor e pré-candidato a deputado estadual pelo PSOL.